Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre cálculo do KV e o MS, uma videoaula muito pedida pelos meus alunos e acredito que por muitos técnicos e estudantes, né, da área sobre esse assunto, né, o cálculo do KV e MS. Se você não assistiu a aula anterior, que é sobre fatores radiográficos, eu recomendo que assista primeiro antes de assistir a essa aula, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando eu postar vídeo novo você ser notificado. Me siga também no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia. Eu sou Luiz Felipe e vamos lá. Então é o seguinte, o KV ele controla o poder de penetração dos feixes de raio-x e o contraste da imagem. Então, o poder de penetração ou a qualidade do feixe de raio-x, ok? O MAS, que é miliamperagem por segundo, controla a quantidade de feixe de raio-x emitidos por milésimos de segundo e a densidade das imagens. Ok? Então, o KV controla o poder de penetração, a força, a energia dos feixes, e o MS é a quantidade de feixe. Ok? E o espessômetro, que é um acessório muito usado para descobrir o KV na nossa fórmula, né? Então, o espessômetro ele é um acessório usado então na medição das estruturas a serem radiografadas. Toda a estrutura que eu vou radiografar, eu utilizo esse espessômetro. Eu vou medir a estrutura, utilizar aquela medida ali na forma do KV para obter minha quilovoltagem, ok? Isso é mais no começo, quando você se inicia seu trabalho, né? Você está começando, você é funcionário novo ainda, está começando na instituição, você vai usar bastante esse espessômetro aqui. Até que vai chegar um ponto que você vai saber a técnica de cabeça já. Você vai saber, vamos supor, um paciente médio porte lá, você já usou vários KVs nele, vários raio-x nele, né? Então, você usa como um padrão um paciente de porte médio. Então, toda vez que vier um paciente de porte médio, você vai usar o mesmo KV. Agora, se for um paciente um pouquinho maior, você vai aumentar um pouco o KV do padrão que você tem. Se for um paciente menor, você vai diminuir um pouco o KV do padrão que você tem. Mas o espessômetro aí está aí para ajudar em qualquer momento, tá? Então vamos lá. Então a fórmula do KV. Para eu descobrir o KV, eu preciso então, dentro dessa fórmula, a sigla KV, que é a quilovoltagem que eu quero descobrir. Preciso também da espessura da estrutura. Eu utilizei o espessômetro, encontrei a medida lá em centímetros, né? Então a espessura da estrutura vai estar representada pela letra E na fórmula. E constante do aparelho, é a constante de cada aparelho, tá? Cada instituição, cada aparelho tem um tipo de constante, ok? Não vai ser sempre fixo esse valor, ok? Na nossa instituição aqui onde a gente trabalha, a constante do aparelho é 30. Então eu vou usar em todas as minhas formas aqui, eu vou usar 30, mas não quer dizer que é fixo esse valor, ok? E isso varia muito de aparelho para aparelho. Depende do gerador do aparelho, da grade que é usada, grade antidifusora que é usada na mesa ali também ou no mural. Então depende muito aí, varia muito aí, vamos dizer assim, varia muito a constante do aparelho, tá? E ela está representada isso na fórmula com a sigla CA, né, de constante do aparelho, ou K. Eu vou usar na minha fórmula a sigla K. Eu já vi literaturas onde tem só a letra C de constante do aparelho. Não tem problema. Então pode ser C ou CA ou a letra K para constante do aparelho. Ok? Então vamos lá. Como é que é a fórmula do KV? Então KV igual. KV é o que eu quero descobrir.
espessura do paciente, da estrutura que você vai radiografar, multiplicado por 2, tá? Então é a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho, representado aqui pela letra K. Então KV é espessura vezes 2 mais K, ok? Observação aqui. Essa fórmula é usada para distância foco-filme de 1 metro, é o padrão. Essa distância de foco-filme aqui de 1 metro é uma distância padrão na radiologia, ok? Então, para esse padrão de 1 metro, eu vou utilizar somente esta fórmula, que é o KV, espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Se por acaso eu precisar aumentar essa distância de 1 metro para mais, eu vou ter que acrescentar mais KV aí na forma, ok? A gente vai ver isso mais para frente. Para estruturas aí abaixo de 10 centímetros, onde não se utiliza a grade, o que significa isso, não utilizar a grade? Não utiliza a grade antidifusora da mesa ou do mural. Eu faço o raio-x com a estrutura próximo ao filme, em contato com o filme, né? Direto no filme. Tá? Deve-se fornecer, então, entre 40 a 45 kV. Não preciso nem fazer a fórmula, ok? Se você for medir a estrutura e for abaixo de 10 centímetros, nem precisa fazer a conta. Utiliza aí de 40 a 45 kV dependendo da estrutura. Exemplo, um raio-x de dedo não vai chegar a 10 centímetros, então não precisa, utiliza 40 kV e pronto. Ok? Às vezes o raio-x de mão não chega a 10 centímetros, utiliza 45 kV e pronto. Ok? Não precisa utilizar a fórmula. Agora, de 10 kV para cima, já é legal você utilizar a fórmula. Ok? Então vamos lá. Um exemplo aqui, né? A fórmula lá, KV, que é igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Um exemplo, um raio-x de abdômen. O paciente está lá deitado na mesa, eu utilizo o espessômetro e vou medir a estrutura do abdômen. Da estrutura que eu for realizar a radiografia, eu preciso utilizar o espessômetro. Essa parte aqui do espessômetro sobe e desce, dependendo da estrutura, né? Então, vamos supor que aqui seria raio-x para um abdômen. Aqui vai marcar em centímetros a medida que eu encontrei ali. Vamos supor que seja 20 centímetros. A constante do aparelho eu já sei que é 30, que se na instituição onde eu trabalho é 30. Então, qual é o meu KV? Então, utilizando na fórmula, eu vou colocar lá KV 20 vezes 2, né? 20 da espessura que eu encontrei aqui do abdômen, vezes 2 que é da fórmula, mais a constante do aparelho que é 30. Então, 20 vezes 2, eu tenho 40, mais 30. E eu vou obter aí 70 kV para a realização do raio-x de abdômen de um paciente de 20 centímetros de espessura, para o equipamento de constante 30. Ok? Vale ressaltar isso. Então vamos lá. KV e distância. Quando afastamos a ampola do objeto, perdemos potência no aparelho, ok? E a forma de manter a mesma intensidade é aumentando a sua potência, ok? Se eu afasto a ampola do filme, né, a distância foco-filme, se eu afasto, eu estou perdendo a potência do KV, do feixe de raio-x. Se eu aproximo, eu estou aumentando a potência desse feixe de raio-x. O padrão é 1 metro para todos os exames. Porém, tem alguns exames em que eu preciso aumentar essa distância. Alguns é de 1,20 m, outros 1,50 m e outro até 1,80 m. No caso, o raio-x de tórax, né, que eu aumento até 1,80 m. Então é assim, a cada 10 centímetros que a ampola é afastada, deve-se aumentar 4 kV.
4 kV e vice-versa. A cada 10 centímetros que a ampola é aproximada, né, é diminuída essa distância, eu devo diminuir também 4 kV, ok? Então, vamos imaginar aqui um raio-x de tórax, como eu falei para vocês, né? A distância para um raio-x de tórax é de 1,80 m, do foco emissor de raio-x até o filme, é de 1,80 m. O padrão, como eu tinha falado, é 1 metro para todos os exames. Então, o raio-x de tórax foge do padrão. Aumentou aí 80 centímetros na distância, ok? E lembrando, a cada 10 centímetros que a ampola é afastada, deve-se aumentar 4 kV. Então, vamos lá. No raio-x de tórax foi aumentado quanto? 80 centímetros, ok? Então, a cada 10 centímetros, eu devo aumentar 4 centímetros. Então, quanto que aumentou? 8 vezes 10 centímetros, não foi? Então, esses 8 vezes 4 kV que eu devo aumentar, vai ficar 32 kV, ok? Se eu aumentei 80 centímetros, eu aumento 32 kV na fórmula. Então, vamos usar na fórmula. KV, espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Qual é a espessura do tórax? Vamos supor que eu obtive aqui 25 espessura, 25 centímetros de espessura do tórax, ok? E a constante do aparelho que é 30. Substituindo na fórmula, 25 vezes 2 mais a constante do aparelho. 25 vezes 2, 50, mais 30, 80 kV. Porém, é um raio-x de tórax. Foi aumentada essa distância em 80 centímetros, então devo aumentar 32 kV a mais. Então, 80 mais 32, eu vou utilizar 112 kV para realizar esse raio-x de tórax. Conseguiram entender? Para um raio-x padrão de 1 metro, eu só utilizo a fórmula, ok? Eu achei o KV, ponto final. Mas se eu precisei aumentar, afastar a ampola, precisei aumentar a distância, eu devo acrescentar 4 kV a cada 10 centímetros. Neste exemplo, como foi aumentado 80 centímetros, eu devo aumentar 32 kV. Então, no caso aqui, 80 mais 32, 112 kV para um raio-x de tórax de um paciente de 25 centímetros e uma constante do aparelho de 30, ok? E agora a fórmula do MAS, miliamperagem por segundo. Para montar essa fórmula eu preciso então do MAS, né, a sigla MAS, que é miliamperagem por segundo. Eu preciso do MA, que é a miliamperagem, e a miliamperagem é dividida em foco fino e foco grosso. Lembro da aula de componentes de uma ampola de raio-x? Na capa focalizadora possui lá dois filamentos, né, o de foco fino e o foco grosso. O foco fino ele produz elétrons de 50 a 150 MA e o foco grosso produz de 200 para cima. Então, eu utilizei o MA de 200 para cima, já é foco grosso. E de 50 a 150, estou utilizando o foco fino da ampola, ok? Eu preciso também do tempo, né, que é representado pela letra T. E tem alguns exemplos aqui, né? 0,2, 0,05, 0,1, 0,5. Não chega nem a um segundo, né? E aqui 1 segundo. Então não chega a 1 segundo. Tá? A gente fala miliamperagem por segundo, mas o máximo que pode chegar é 1 segundo. Ok? Então como é que é a fórmula? MAS igual, que é o que eu quero descobrir. É o MA vezes o tempo que está sendo utilizado, o tempo de exposição, ok? É o tempo que esse paciente vai ficar exposto àquela quantidade de radiação. Então, MA, vamos supor aí que eu utilizei um foco grosso de 200 MA.
vezes 0,05 de tempo, né, que é milésimo de segundo. Eu cheguei no resultado de 10 MAS. Simples assim, ok? Ah, mas eu quero diminuir esse tempo aí. Mas eu quero obter os mesmos 10 MAS. Não quero perder feixe de raio-x, feixe de elétrons, nem feixe de raio-x. Eu quero obter os mesmos 10 MAS, mas eu quero diminuir o tempo. Para eu poder diminuir o tempo, eu devo aumentar o meu MAS. Desculpa. Para eu diminuir o tempo, eu devo aumentar o meu MA, ok? Porque pense comigo, se eu diminuo o tempo e utilizo o mesmo MA, eu vou perder qualidade da imagem, eu vou perder feixe de raio-x, ok? Vou estar com menos tempo e a mesma quantidade de MA. Então eu preciso aumentar a quantidade de MA porque o tempo foi diminuído, né? Ok? Então vamos supor, eu aumentei agora de 200 para 300 MA e diminuí para 0,035 de tempo e obtive os mesmos 10 ms. Aqui deu um valor de 10,5. Não tem problema. Não vai alterar a qualidade da imagem esse meio que teve aí, ok? Então é praticamente 10 ms, mas diminuiu o tempo. A radiografia foi mais rápida. Quero diminuir mais o tempo ainda, ok? Aumento meu MA para 400 e diminuo o tempo agora pela metade. Repare que na primeira estava 0,05, vamos supor que seja 0,050, agora está 0,025, diminuiu o tempo pela metade. Ele já era rápido, ficou mais rápido ainda, diminuiu pela metade o seu tempo. E eu também dobrei o MA, ok? Chegando no resultado de 10 MAS também. Então, repare que os três fórmulas aí, eu utilizei 10 MAS, porém com tempos diferentes, né? Quantidade de MA e tempos diferentes, né? Essa última foi muito mais rápido comparado com a primeira. Aí você vai me perguntar, para que isso? Exemplo, às vezes tem uma criança, aquela criança que é bem agitada, né? Os RN, por exemplo, são bem agitados, mesmo você segurando, começa a mexer o tórax. Você precisa realizar um raio-x de tórax dessa criança e você tem uma técnica padrão para uma criança. Mas a criança está mexendo muito e a imagem está sendo tremida. O que você pode fazer? Aumentar o MA, diminuir o tempo, obter o mesmo MAS e realizar uma radiografia mais rápida. O raio vai atravessar mais rápido a estrutura, nem vai dar tempo do movimento do bebê atrapalhar na qualidade da imagem. Ok? E existe também uma tabela, né, de coeficiente de miliamperagem. Essa que muita gente procura, quebra a cabeça, encontra tabelas com valores diferentes. Não fiquem quebrando a cabeça com isso. Eu já passei por isso também e falo para vocês, não quebre a cabeça com isso. Por quê? Realmente existem várias tabelas aí na literatura. Essa que eu estou usando aqui com vocês é que eu uso na instituição onde eu trabalho, ok? Como que eu cheguei nesses valores? Realizando exames, tá? Pegando o padrão de uma tabela e outra, pegando o padrão, fui montando a minha e cheguei na minha técnica radiográfica, tá? Vocês vão encontrar vários valores aí. Tem a constante de miliamperagem de Maron, tá? Que são outros valores. Tem outros tipos de coeficiente de miliamperagem, então não esquente a cabeça com isso. Esse aqui vocês podem usar até como um padrão para vocês e utilizar no equipamento de vocês aí, ok? Um exemplo. São coeficientes de cada estrutura do corpo que eu vou radiografar para uma nova fórmula do MAS, tá? Tem uma segunda fórmula aí. Então, exemplo, um raio-x de
de ombro, cintura escapular, ou braço, eu vou usar o coeficiente 0,3. No raio-x de quirodáctilo, que são dedos da mão, pododáctilo, são dedos do pé, mão, punho, exemplo, né? Eu vou usar o coeficiente 0,1. Para um raio-x de tórax, eu vou usar um coeficiente de 0,03. Um raio-x de abdômen, um coeficiente de 0,7. Para partes mole, né, musculatura e pescoço, às vezes você quer visualizar um corpo estranho, muito pequeno, que não é possível visualizar no raio-x, né, numa técnica normal, não é possível realizar. Eu tenho para um coeficiente para partes mole, né, vai ficar mais evidente a parte mole. Então eu uso a técnica 0,03 de coeficiente. Observação. Para estruturas abaixo de 10 centímetros, que não se utiliza a grade, deve-se fornecer entre 40 e 45 kV. Volto a dizer isso. Igual aqui, ó, mão, punho, dedo, né, pé, às vezes. São estruturas com abaixo de 10 centímetros. Para eu poder usar esse coeficiente de miliamperagem aqui, não vai dar certo se eu usar a fórmula do kV. Então, para estruturas abaixo de 10 kV, eu utilizo aqui, ó, 40 a 45 kV para poder usar esse coeficiente de miliamperagem. Ok? Vamos ver mais à frente. A fórmula do MAS, então. O MAS, que é o que eu quero descobrir, né, que é miliamperagem por segundo. O kV, que é quilovoltagem, também vai ser empregado nessa fórmula. E o Cm, que é o coeficiente de miliamperagem de cada estrutura que eu vou radiografar. Então, como é que seria a fórmula? MAS, que é o que eu quero descobrir, é o kV, que eu já descobri, né, utilizando um espessômetro, ou não, né, vezes o Cm, que é o coeficiente de miliamperagem, que é para cada estrutura ter um valor. Exemplo, aquele raio-x de tórax que a gente acabou de ver, nós descobrimos aí o kV de 112. Então, substituindo na fórmula, né, como é que vai ficar isso? Eu vou utilizar o kV 112, mas qual que é o coeficiente de miliamperagem? Só olhar na fórmula, qual que é o coeficiente que eu tenho aqui para tórax? 0,03. Então, 112 vezes 0,03 é 3,33. Pode ser que na mesa de comando não tenha esse valor específico que está dando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso arredondar para 3,5 ou 3 de MAS. Esse mínimo que eu altero não vai alterar na minha imagem, ok? Na literatura diz que diferença assim, de 15%, assim, de um aumento, aumentando 15% ou diminuindo 15%, não vai alterar a minha imagem, ok? Um outro exemplo, um raio-x de abdômen que eu tenho a espessura de 22 e a constante de 30, constante do aparelho de 30. Eu quero descobrir o kV e o MAS para esse raio-x de abdômen. Como é que vai ficar? Vamos descobrir o kV primeiro, né? Então, 22 da espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. 22 vezes 2 tem 44, mais 30 da constante do aparelho, kV vai ser 74. Pronto, já achei meu kV para substituir nessa fórmula, mas eu preciso do coeficiente de miliamperagem. Vou lá na tabela. Qual que é o coeficiente para abdômen? 0,7. Então eu utilizo os 74 kV que eu achei, vezes 0,7, que é coeficiente para abdômen. Vou descobrir um MAS de 51,8. Volto a dizer, pode ser que não tenha esse valor na mesa do comando. Eu vou arredondar. MAS para 50 nesse caso. Então, o raio-x de abdômen, nesse caso, eu vou utilizar 74 kV com 50 de MAS. Conseguiram entender? Aí você vai me falar, mas quando que eu vou usar outra forma do MAS? Volto a dizer, quando eu preciso diminuir o tempo, quando eu quero que essa radiografia seja mais rápida do que o normal. Exemplo, vamos supor que esse paciente do abdômen não consegue prender a respiração durante a exposição. Ele está respirando muito rápido, né?
está com dificuldade para respirar, não consegue aprender a respiração. A imagem vai ficar borrada, tremida, se eu realizar assim. Então o que eu posso fazer? Diminuir o tempo. Então vamos supor que lá na mesa de comando eu utilizei lá 200 mA com 0,25. Quando eu coloquei 50 ms, ele deu esse valor para mim, 200 mA com um tempo de 0,25. Mas você quer diminuir esse tempo, mas utilizando os mesmos 50 ms, ok? Então eu vou utilizar a fórmula de novo. Nós já sabemos que para eu diminuir o tempo eu tenho que aumentar o MA. Então eu aumento o MA, vamos por aí, para 400, eu dobrei o MA e diminuí a metade o meu tempo, né? De 0,25 para 0,125, né? Metade do tempo. Eu também vou obter aí 50 de MAS. Estou utilizando com a mesma qualidade, mesma quantidade, né, de MAS, porém com um tempo mais curto, mais rápido. Não vou pegar o movimento do abdômen do paciente. Conseguiram entender? Então vamos lá. Vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Então, para raio-x de tórax, devemos aumentar sempre 32 kV devido à distância foco-filme aumentada, ok? Então, como é que é a regra mesmo? A cada 10 centímetros que eu afasto a ampola, eu devo aumentar 4 kV na minha técnica, ok? O raio-x de tórax eu aumento 32 kV devido aos 80 centímetros de distância que foi aumentado, ok? Em pacientes com gesso, né, acontece muito, né, os pacientes ortopédicos chegam lá para você com gesso, ele fica mais espesso. Vou utilizar a mesma técnica? Não, vai ficar esbranquiçada a sua imagem. Então o que eu devo fazer? Então, pacientes com gesso, eu devo aumentar em média 10 kV na minha técnica. Realizei a conta, descobri o kV, eu aumento 10 kV aí, devido à densidade acrescentada pelo gesso. Devemos também dobrar o MAS para gessos secos e triplicar o MAS para gessos úmidos. Então, quando o gesso foi acabado de fazer e o médico ainda pediu para realizar uma radiografia, ele vai estar bem úmido ainda. Então, é mais espesso ele vai estar. Então, eu devo triplicar o meu MAS e aumentar em 10 kV para ter a mesma qualidade na imagem, ok? Radiografias que eu uso o cilindro de extensão, aqueles cones para seios da face, por exemplo. Devo aumentar na técnica, depois que eu já descobri o kV, eu devo aumentar de 6 a 8 kV a mais na minha técnica, ok? O cilindro, ele alinha esses raios, evitando aquela radiação dispersa. Com isso, a intensidade do feixe é diminuído, né? O cone diminui o feixe de raio-x, então eu devo aumentar, devo compensar com um máximo aí de 8 kV a mais se eu utilizar o cilindro de extensão. De uma radiografia com grade, né, grade antidifusora, para outra sem grade, que é aquele raio-x que eu faço direto na mesa, com a estrutura direto no filme, eu devo diminuir de 8 a 10 kV da radiografia com grade para sem grade, diminuir de 8 a 10 kV, e vice-versa. A grade tem uma espessura que requer mais técnica, ok? Então vamos lá. Quando que vai acontecer isso? Vamos supor que eu realizo um raio-x sem grade, por exemplo, mão, ok? Vou realizar o raio-x de mão. Mão eu faço direto no filme. Vamos supor aí que eu utilizei 45 kV para uma radiografia de mão. Eu uso sem grade, mas por um motivo ou outro precisei usar a grade. Um acidentado, por exemplo, que está posicionado com a mão do lado do corpo, não é possível eu levantar a mão para colocar a placa embaixo, né, o filme embaixo. O que eu devo fazer? Usar o book e colocar o filme na gaveta. Então o que aconteceu? Eu precisei usar agora, realizar a radiografia sem grade com grade, né? Então se antes com grade
eu devo diminuir para uma 100 grade. Agora, de uma 100 grade para com grade, eu devo aumentar 10 kV. Deu para entender? Se era 100 grade, eu usava 45 kV, e agora eu preciso usar a grade, eu devo aumentar mais 10 kV. Então, para realizar um raio-x de mão com grade, na gaveta, eu vou realizar um kV de 55 kV para ter a mesma qualidade, ok? Um exemplo, preciso fazer uma radiografia de coxa, onde eu preciso utilizar a grade, ok? Eu vou utilizar um exemplo, 64 kV, por exemplo, 64 kV para uma coxa, fêmur. Mas né, eu quero realizar com o filme próximo da estrutura, embaixo da estrutura, em contato com a estrutura. Então, 100 grade. Então, eu vou diminuir de 64 para 54 kV. Conseguiram entender? Então, só relembrando, de uma radiografia com grade para outra sem grade, devo diminuir 10 kV ou vice-versa, ok? Outra dica muito importante é o seguinte: sempre você deve informar ao paciente tudo que você for fazer, ok? Os posicionamentos que você vai realizar, quantas radiografias você vai realizar, e inclusive as recomendações contra a apneia, né? No raio-x de tórax, em que você precisa pedir para o paciente respirar fundo e segurar a respiração, no raio-x de abdômen, onde deve prender a respiração, onde você deve explicar ao paciente que ele não deve mexer, deve manter na posição, né? Então, tudo que você for fazer, informe o paciente antes de realizar o exame. Isso ajuda bastante também ao paciente colaborar com o exame. Ok? Considerações finais. Então é o seguinte, para eu poder realizar uma radiografia, né, eu preciso do KV e o MAS, ok? Que são os fatores radiográficos. Para eu descobrir o KV, eu preciso utilizar de um acessório chamado espessômetro, né? Que eu vou medir a estrutura que vai ser radiografada e utilizar na fórmula do KV, que seria KV, que é a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho, e eu vou obter a minha quilovoltagem. Da quilovoltagem, eu consigo descobrir o meu MAS, né? Dependendo também daquela tabelinha de coeficiente de miliamperagem para cada estrutura do corpo. Eu pego meu KV que eu descobri vezes o meu coeficiente de miliamperagem da estrutura que eu vou radiografar e descubro o meu MAS, ok? Lembrando que para cada 10 centímetros que eu aumento a distância foco-filme, eu aumento 4 kV na imagem. Então, no raio-x de tórax, eu aumento 32 kV devido aos 80 centímetros que eu aumentei a distância. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Curta, compartilhe e até a próxima. Tchau!